Mas eu queria que você abrisse sua Bíblia em Hebreus capítulo 10. Hebreus capítulo 10. Não tem 10, né? É 10. Versículo 19. Versículo 19. Hebreus 10, 19. Por isso, irmãos, estou lendo na versão da Nova Tradução da Linguagem de hoje. Talvez seja um pouquinho diferente da sua aí. Por isso, irmãos, por causa da morte de Jesus na cruz do Calvário, nós temos completa liberdade de entrar no lugar santíssimo. Por meio da cortina, por meio do véu, isto é, por meio do seu próprio corpo, ele nos abriu um caminho novo e vivo. Nós temos um grande sacerdote para dirigir a casa de Deus. Portanto, cheguemos perto de Deus com um coração sincero e uma fé firme, com a consciência limpa das nossas culpas e com o corpo lavado com água pura. Guardemos firmemente a esperança da fé que professamos, pois podemos confiar que Deus cumprirá suas promessas. Diga aleluia. Pensemos uns nos outros, a fim de ajudarmos todos a terem mais amor e fazerem o bem. Não abandonemos, como alguns estão fazendo, o costume de participar das reuniões da igreja. Pelo contrário, animemos uns aos outros, e ainda mais agora que vocês veem que o dia do juízo está chegando. Você acha que o juízo está chegando ou não? Pertinho, né? Por quê? Pois, se continuarmos a pecar de propósito, deliberadamente, depois de conhecer a verdade, já não há mais sacrifício que possa tirar os pecados. Pelo contrário, resta apenas o medo do que acontecerá. Medo do julgamento e do fogo violento que destruirá os que são contra Deus. Quem desobedece à lei de Moisés é condenado sem dó à morte, se for julgado culpado, depois de ouvido o testemunho de 2 pessoas, pelo menos. Então, o que será que vai acontecer com os que desprezam o Filho de Deus e consideram como coisa sem valor o sangue da aliança de Deus que os purificou? E o que acontecerá com quem insulta o Espírito Santo do Deus que o ama? Imaginem como será pior ainda o castigo que essa pessoa vai merecer. Pois sabemos quem foi que disse: eu me vingarei, eu acertarei contas com eles. E quem também disse: o Senhor julgará o seu povo. Que coisa terrível é cair nas mãos do Deus vivo. Lembrem-se do que aconteceu no passado. Naqueles dias,
Depois que a luz de Deus os iluminou, vocês sofreram muitas coisas, mas não foram vencidos na luta. Alguns foram insultados e maltratados publicamente. E em outras ocasiões, vocês estavam prontos para tomar parte no sofrimento dos que foram tratados assim. Vocês participaram do sofrimento dos prisioneiros. E quando tudo o que vocês tinham foi tirado, vocês suportaram isso com alegria, porque sabiam que possuíam uma coisa muito melhor, que dura para sempre. Portanto, não percam a coragem, pois ela traz uma grande recompensa. Vocês precisam ter paciência para poder fazer a vontade de Deus e receber o que Ele promete. Pois como Ele diz nas Escrituras, um pouco mais de tempo, um pouco mesmo, e virá aquele que tem de vir, e Ele não vai demorar. E todos aqueles que eu aceito terão fé em mim e viverão. Mas se uma pessoa voltar atrás, eu não ficarei contente com ela. Mas se uma pessoa voltar atrás, eu não ficarei contente com ela. Nós não somos gente que volta atrás e se perde. Nós não somos gente que volta atrás e se perde. Pelo contrário, temos fé e somos salvos. Amém? Curva sua fronte e vamos orar neste momento. Espírito Santo de Deus, Tu tens um propósito e tivestes um propósito ao inspirar o escritor do livro aos Hebreus para deixar este registro tão simples, tão objetivo e tão claro. Este propósito tem se manifestado ao longo dos anos. Esta palavra tem sido um alerta para a Tua igreja ao longo dos séculos, das décadas, dos anos, dos tempos. E hoje, quando nós abrimos esta escritura aqui, no dia 1º de fevereiro de 2015, jamais o escritor de Hebreus imaginou que isso poderia acontecer. Ajuda-nos, Pai, ajuda-nos, Espírito Santo, a extrair deste contexto o alerta que Tu queres nos dar nesta tarde, para que possamos viver um ano de plenitude de Deus neste ano 2015. Em nome de Jesus. Amém. O pastor Carlos Alberto, que não está aqui agora à tarde, ele hoje de manhã ministrou a palavra aqui, dando abertura oficial a esse tema que nós vamos trabalhar no ano de 2015, que nós estamos declarando, profetizando que 2015 será o ano da plenitude de Deus. E eu queria dar a você e a mim também, hoje, um subsídio, um componente importante, um princípio indispensável e inegociável para que eu e você vivamos a plenitude de Deus. E esse princípio inegociável que eu queria colocar no seu coração é algo que você está praticando hoje. É algo que você está praticando hoje, que você tem praticado. Mas muitas vezes você pode correr o risco de achar que isso não é importante. Sabe que na vida é assim, você vai vivendo, você vai começando a viver, depois você vai esquecendo de alguns princípios importantes. Você não vai dando aquela importância devida, você vai se esquecendo daquilo, e aí você vai acumulando problemas lá na frente, depois não sabe nem onde começou. Então, o princípio que eu quero destacar para você, para eu e você termos a plenitude de Deus, é o princípio
do congregar. Congregar é um mandamento. Congregar é um mandamento. E eu queria começar com essa reflexão com você aí, ó. Quanto é importante para você participar, por exemplo, de um culto de celebração? É muito importante. Dê uma nota de 0 a 10 para você, dentro da sua opinião, e diga para a pessoa que está ao seu lado, se comprometa aí. Eu vou fazer você andar sobre as brasas o tempo inteiro hoje. Pode tirar no sapatinho, a meia aí, que você vai queimar o pé hoje, em nome de Jesus. Diga para a pessoa que está ao seu lado, olha, para mim congregar, para mim participar de um culto de celebração, é muito importante, é pouco importante, ou se der eu vou, se der eu faço. As 3 opções. Quais são as 3 opções? A, B ou C. Diga para ela aí, quanto é importante para você? É muito importante? É importante. É mais ou menos... Quando dá, eu venho. Ah, quando dá, eu venho. Opa, eu sou daqueles que quando dá, eu venho. Quando não dá, eu não venho. Se há de convir que tem vez que não dá. Tem vez que não dá. Esse contrabaixo aqui está no jeito aqui, né? Não é? Tem vez... Algumas vezes não dá. Se não dá, eu não faço. Não posso fazer o que não dá, Osmar. Tá bom. Então continua não fazendo exercício físico também, porque não dá. Vai entrando no sedentarismo, comendo sedentário, comendo, fala, mas não dá tempo, tá bom. É aquelas coisinhas que você vai deixando. Estamos falando de começo de ano. Ah, eu gostaria de ter tempo para fazer uma caminhada, mas não dá. Se não dá, então continuo comendo, continuo sendo sedentário e vou me matando. Mas vou feliz, vou convicto. Então tem coisas que nós vamos deixando na vida, meus amados. Valores, dracmas que nós vamos deixando, perdendo ao longo do caminho. E depois os problemas acontecem, a gente não sabe nem por onde começar a resolver. E sabe qual que é mais fácil fazer numa situação dessa? Sabe qual é mais fácil? Tem uma palavra que eu detesto essa palavra. Chama desistir. Porque chega num momento na nossa vida, quando você vai acumulando situações, erros, escolhas erradas, que o problema vai se engrandecendo diante de você, que o mais fácil não é você voltar atrás, se arrepender, recorrer, buscar ajuda. O mais fácil é desistir. Ou então, deixar como está. Vamos deixar como está para ver como é que fica? Deixa eu dar um princípio para você que eu aprendi ao longo da minha vida. Tudo que não avança, retrocede. Já reparou isso? Você pode repetir esse princípio? Tudo que não avança, retrocede. Então nós temos sempre que estar avançando. Por exemplo, nessa questão de congregar, né? Qual é a dificuldade que você tem de chegar no horário dos cultos? Responda para você mesmo. Alguém pensa assim, bom, a sessão do cinema começa às 8, eu vou chegar lá pelas 8h15, assim, já passa aquele momento comercial, né? Do Cinemark, do ISA e tal, já vai passando aqueles negócios lá, de repente eu até perdi o comecinho do filme, mas tudo bem, o filme tem 3 horas. Alguém pensa assim? E por que quanto ao culto, a gente não tem o mesmo esmero? Quanto a participar do nosso encontro, do nosso G100? Por que a gente não se esmera do mesmo jeito? Você vê que são pequenas coisas que vão se perdendo ao longo do caminho. E vamos continuando aí no nosso slide. Congregar é mandamento. Vamos ler juntos o título dessa ministração? Congregar é mandamento. Olha o mandamento lá em Hebreus 10, olha ali, está destacado para você. Na versão da NVI diz assim: não deixemos de reunir-nos como igreja, segundo o costume de alguns.
Mas o que devemos fazer? Procure encorajar uns aos outros. Encorajar uns aos outros. O Tadeu é meu parceiro de caminhada, viu, Bia? Essa semana nós somos, né, Tadeu? Semana nós vamos de novo, pelo menos umas 2 vezes. Nossa meta é pelo menos umas 2 vezes por semana. Tem dia que eu sou o pó, eu fico torcendo ali. Tomara que o Tadeu esteja viajando lá para... Eu estou morto. A gente vai, ainda mais que a gente faz no final da tarde. Final da tarde não se deve fazer isso, né? Oração e exercício físico tem que fazer de manhã. Mas, enfim, nós vamos chegar lá ainda, não vamos chegar nesse momento. Eu fico torcendo para o Tadeu esquecer de mim naquele dia. Aí daqui a pouquinho me mandam, chega um WhatsApp. E aí, caminhada hoje? Eu falei, putz, grila, meu Deus. Ele está me encorajando. Eu falei, Tadeu, eu estou morto. Aí eu fico negociando com ele. Tadeu, eu estou morto, cara. Eu estou chegando de Ribeirão Preto agora. Eu estou na estrada ainda. Vá ter ânimo assim, hein, Abacuque? Pelo amor de Deus, o cara animado, meu. Eu estou chegando de Ribeirão, estou aqui perto de Campinas já, mas em 1 horinha eu estou aí, passo na sua casa. Ele só falou, suba aí, pega você. Isto é encorajar. É isso que nós devemos fazer uns com os outros no sentido de congregar. Você concorda que nós já fizemos isso lá atrás, muitas vezes? Você concorda que alguém já fez isso com você? Carregou você. Você muitas vezes veio para G100, veio para reuniões, veio para encontros de ministério, sem ter vontade, porque alguém deu aquela encorajada em você assim? É isso que o escritor de Hebreus está falando. E veja que interessante, eu vou dar alguns dados para você que eu andei fuçando para enriquecer mais um pouquinho o nosso compartilhar aqui. Olha que interessante. O livro de Hebreus, ele foi escrito no ano, segundo os teólogos, no ano 65 depois de Cristo. 65 anos já tinham passado da morte, nascimento, morte e ressurreição de Cristo. Você sabe que a era cristã começou a ser contada depois que Jesus nasceu, então antes de Cristo, depois de Cristo. Então aqui já tinham passado os 65 anos do nascimento de Cristo. Portanto, Jesus nasceu, viveu até os 33 anos, já tinham passado aqui praticamente 30 anos, quando aconteceu isso. E o escritor de Hebreus, ele vem refrescar a memória da igreja primitiva, quanto a um hábito, a um valor que eles estavam perdendo. Porque põe lá para mim, vai adiante um pouquinho aí, o próximo slide. Lembra de Atos 2? Como é que a igreja nasceu? Todos os dias continuavam a reunir-se no pátio do templo, partiam o pão em suas casas e juntos participavam das refeições com alegria e sinceridade do coração, louvando a Deus e tendo simpatia de todo o povo, e o Senhor acrescentava diariamente os que iam sendo salvos. Atos 2:47. A igreja primitiva nasceu com uma dinâmica de vida em comunidade que não era semanal, mensal, anual, semestral, era diária. Era diária. Era uma convivência diária. Era uma intensidade muito maior. E veja, não passou nem 30 anos. E a coisa começou a arrefecer. Veja como o homem é. Então o escritor de Hebreus vem e começa a destacar esses fatos. Diz os estudiosos que o propósito que Hebreus foi escrito, que o cara disse assim, ele estava escrevendo para os hebreus, porque eles começaram a sofrer também influência. Epístola aos hebreus, quer dizer, aos judeus. Eles estavam voltando à prática antiga. Não sei se eu estou sendo claro. Como é que era a prática antiga? A prática antiga, os judeus eram cheios de ritos.
Anualmente, se o sacerdote fazia aquele negócio, as festas eram coisas pontuais, não era uma dinâmica diária de vida. Era uma coisa pontual. Como esse povo era hebreu, com o passar do tempo, o paradigma, o modelo mental deles começou a voltar lá para trás. E o escritor aos Hebreus vem dizendo: alô, tendo, pois, ousadia, olha, lembrem-se de quem você... Lembre-se aí todo o escritor, toda a ênfase do livro de Hebreus é para desmistificar, arrancá-los da mente daquele povo, daquela igreja, daqueles irmãos, esta questão do judaísmo que estava impregnado na vida deles. Dizendo, olha, temos uma nova prática. É um novo modelo, estamos dentro de um novo paradigma, é uma nova intensidade, é um novo formato, é uma nova dinâmica. Então ele faz essa admoestação, mostrando para ele, olha, não deixe de se reunir como igreja. Porque a igreja primitiva vivia uma vida intensa e diária, de contato, de comunhão, de orações uns pelos outros. É óbvio que as cidades eram diferentes, o contexto era diferente, mas hoje dá para você viver assim também, dentro da dinâmica dos bairros, da vida em comunidade, da vida nas células. Porque dificilmente por isso que nós estamos implantando igrejas em vários lugares. Para quê? Para facilitar essa convivência. Eu lembro de irmãos que quando nós não tínhamos começado ainda a comunidade da Vila Mariana, que viajavam 30 quilômetros todo domingo para estar aqui. E que convivência tinha com a igreja? Nenhuma. Ele vinha no culto. Hoje estão lá, tão animados. Contato diário, porque tem uma célula na sua casa, então um mora perto do outro, aí o caminho do trabalho. Então tudo isso, essa estratégia neotestamentária que nós temos usado até hoje, e queremos cada vez mais melhorá-la, não é perfeita, nós queremos para provocar isto e facilitar isto. Isto o quê? Esta vida em comunidade. Porque a dinâmica da igreja no Novo Testamento era essa. Era uma questão, era uma constância diferente, era uma dinâmica diferente. Então nós vamos ver aqui um detalhe aqui ora com você. Olha aqui, o próximo slide mostra o seguinte. Todos os dias no templo, de casa em casa, não deixavam de ensinar e proclamar que Jesus é o Cristo. Quer dizer, todo o tempo, no templo de casa em casa, é a constância da celebração e do grupo pequeno. É uma igreja, é uma nave, é um pássaro com duas asas, a asa do grupo grande e do grupo pequeno, para andar em equilíbrio. Porque não se voa com uma asa só. Era assim que nasceu a igreja. E nós precisamos manter isso, nós precisamos lembrar disso para manter essa questão. Seguindo aí, no próximo, olha só o que acontece. Há um texto-chave lá falando já do povo de Deus, porque a igreja neotestamentária, na verdade, é o povo de Deus que está vindo lei desde lá de trás. É a congregação do povo de Deus, dos eleitos de Deus que estão vindo. Agora, lá em Isaías capítulo 4, versículos 5 a 7, eu achei essa expressão que diz assim, olha, então sobre o monte de Sião e sobre o povo ali reunido, a congregação, o Senhor estenderá uma nuvem durante o dia, e chamas de fogo e fumaça durante a noite. A glória de Deus cobrirá e protegerá o seu povo. De dia ela será uma sombra para protegê-los do calor, e quando vierem as chuvas e as tempestades, será também abrigo e uma proteção. Quer dizer, é um princípio que Deus estabeleceu desde lá de trás. Do seu povo andar junto, estar junto, congregar, desde lá na passagem do povo de Israel pelo deserto. Quem estava junto não se perdia. Quem estava junto era protegido. A sabedoria está
em andar junto. Cutuca o seu irmão aí, diga para ele, ó, seja mais sábio em 2015. Ande junto comigo. Por que a sabedoria estar junto? Porque Provérbios 18:1, que não está aí na anotação, mas está na minha cabeça há 20 anos. Provérbios 18:1, para a sua anotação, se você quiser, diz assim: o solitário busca o seu próprio interesse e vai contra a verdadeira sabedoria. Então, a sabedoria, viver sabiamente, participar da plenitude que Deus tem, isto vai acontecer para quem estiver ligado ao corpo de Cristo, para quem estiver congregando, para quem estiver junto, não para quem estiver separado, não para quem está cuidando dos seus próprios interesses. É para aqueles que estão vivendo em comunidade. Este é o sonho do coração de Deus desde antes da fundação do mundo. Porque Deus resolveu ser comunidade. Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. É uma comunidade. Isso é um negócio de Deus, meus amados. Não é invenção do pastor Carlos Alberto há 35 anos atrás, para ser diferente. Não, é um projeto de Deus. Vida em comunidade. Por isso que isto aconteceu de fato. E veja agora um detalhe aí, ó. Eu vou destacar para você. O privilégio que dentro do texto, agora eu vou trabalhar um pouquinho no texto de Hebreus 10, 19 em diante. O privilégio, o nosso privilégio. Veja aí no verso 19. Veja que privilégio maravilhoso. Por isso, irmãos, por causa da morte de Jesus na cruz, nós temos completa liberdade de entrar no lugar santíssimo. Olha os privilégios. Acesso ilimitado a Deus. É o escritor de Hebreus falando, olha, vocês não precisam mais de intermediários. Sabe aquele adesivo que a gente vê por aí, pede para a mãe que o filho atende? Não existe aquilo. Pede para o santo, aqui está o santo aqui, vai lá, invoca ele, fala para ele. E ele vai, o santo vai lá, levar para Deus o seu pedido. Não existe isto. Nova aliança não precisa de sacerdotes feitos por mãos humanas. Sacerdotes humanos. Você não precisa nem da minha oração para Deus te abençoar. Estamos numa nova aliança. Você tem acesso ilimitado a Deus. Diga aleluia aí, vai. Acesso ilimitado a Deus. Você pode falar com o seu pai no metrô lotado amanhã às 7 horas da manhã. Ele está ouvindo você. Você tem acesso ilimitado. Você não precisa de intermediários. O escritor aos Hebreus está quebrando paradigmas dos hebreus, dos judeus. Ele fala, olha, vocês têm agora um sacerdote muito superior, que é Cristo. Não é um sacerdote que não possa se compadecer das nossas fraquezas. Ele em tudo foi tentado, mas sem pecado. Ele é o sumo sacerdote da nossa confissão, diz lá no capítulo 3. No capítulo 4 diz que nós temos um grande sumo sacerdote que possa compadecer-se das nossas fraquezas, porque em tudo ele foi tentado, mas sem pecado. São os nossos privilégios. Nós tivemos um coração purificado da má consciência, está aí tudo no texto. Nós temos o nosso corpo lavado com a água pura. Que água pura é esta? A palavra de Deus. Todas as vezes que você se senta, nas suas devocionais pela manhã, abre a palavra para orar, para ler. Aquilo vai lavando você, aquilo vai limpando você, aquilo vai encorajando você, vai preparando você para cumprir a missão do seu dia. E aí, na versão mais clássica, o escritor diz, tendo, pois, irmãos, intrepidez
para entrar no Santo dos Santos, pelo sangue de Jesus, quer dizer, um acesso limitado, pelo novo vivo caminho que Ele nos consagrou pelo véu, isto é, pela sua carne, tendo um grande sacerdote sobre a casa de Deus, aproximemo-nos com um sincero coração, em plena certeza de fé. Quando você for orar, quando você for falar com Deus, quando você for dobrar seus joelhos, tenha uma plena certeza de fé de que você está falando com um Deus vivo, que vai ouvir você. Não é uma reza que você vai fazer, que se Deus estiver de bom humor, Ele vai te ouvir, se Ele não, Ele vai virar as costas. Não, o tempo todo Ele está disponível para você e para mim. Este é o nosso privilégio. Grandioso, maravilhoso. E o escritor está dizendo, olha, abandone as velhas práticas, porque nós, guardadas as devidas proporções, todos nós aqui tivemos um histórico, talvez, de religiões que participamos antes de chegarmos aqui, e que deturparam a nossa mente, que trouxeram um modelo de cultura cristã, religiosa diferente para nós. E nós precisamos nos despojar disso, e nos lembrar que nós podemos viver assim, que basta uma oração, basta você dizer no meio do seu dia, Pai, eu não sei o que fazer, me ajuda. Pronto, você fez uma oração. Você não precisa entrar num templo, você não precisa ir a um sacerdote, você tem acesso ilimitado ao Pai. É isso que o escritor aos Hebreus está dizendo. Portanto, diante desses privilégios, nós temos 3 responsabilidades, simples e diretas. Primeira delas, guardar firmemente a confissão da esperança que é em nós, sem vacilar. Hebreus 10, 23. Guardemos firme a confissão da esperança que professamos, pois aquele que prometeu é fiel. Quer dizer, esta fé que você tem, você deve guardar, você deve preservar, você deve alimentá-la diariamente, você deve fazê-la crescer. O apóstolo Paulo diz que lá em Filipenses 2,12, que nós devemos desenvolver a nossa salvação. E como é que se desenvolve? Através do relacionamento com o Pai, através do relacionamento com os seus irmãos, ouvindo ao Pai, tendo comunhão com Ele, com a sua palavra, mas tendo comunhão com os irmãos, ouvindo dos irmãos, estando junto, sendo encorajado, sendo estimulado, sendo edificado, participando, congregando. É aí que você vai sendo edificado, esta fé vai sendo fortalecida. Segundo princípio, você também deve considerar uns aos outros e estimular ao amor e às boas obras. Você é responsável por estimular os outros. Você não pode guardar só para você. Você está vendo o negócio? Você não pode guardar só para você. Você tem que, além de alimentar, além de guardar, além de guardar a sua fé, você tem que cutucar os outros. Você tem que estimular os outros. Você tem que ajudar os outros. Você tem que encorajar os outros. Você não pode manter só para si. Por isso que é importante você congregar. Por isso que é importante, você vê que o nosso estilo de culto na comunidade é o tempo todo interagindo. Porque aqui não é uma missa. Vem aqui o padre, reza a missa, você, em latim ainda, você não sabe nem que ele está latindo. Não, é uma coisa interativa. Tempo todo para você estimular um ao outro. Nós precisamos fazer isso, considerar uns aos outros, considerar e observar atentamente, é colocar os olhos sobre uma pessoa no sentido de protegê-la e encorajá-la. Você deve cuidar. Semana nós estivemos reunidos aí com alguns pastores e começamos a fazer um pequeno levantamento de pessoas que estavam no nosso meio e já não estão. Congregavam conosco e desapareceram. Nós precisamos estimular essas pessoas.
Mas não é só nós, pastores. Tem muitos que eu nem sei quem são, você sabe. Tem líderes GECEMs aqui que nós destacamos um deles essa semana, que GECEM dele, uns tempos atrás, GECEM dele era multiplicava assim quase todo ano. E esses dias eu que estou um pouco mais fora, estou de manhã, aí o cara fala, não, eu vou à noite. Eu não tenho visto você não, mas eu vou à noite. Não sei se ele está falando a verdade, eu acho que está. Então eu falei, poxa, eu não tenho visto aquele irmão. Então nós estamos começando a fazer um levantamentozinho, bem simples, para a gente ir atrás dessas pessoas, porque é o nosso papel, é nossa responsabilidade, é sua responsabilidade. O quê? Considerar uns aos outros, estimular ao amor e às boas obras. É você botar o olho na pessoa, é você descobrir que ela não está bem e socorrê-la, é ajudá-la. Isso é vida em comunidade. Isso é vida em amor, é estimular é incentivar. Eu e você precisamos nos incentivar uns aos outros ao amor e às boas obras, ao amor e ao serviço, amor a Deus, amor às pessoas e ao serviço mútuo. Isto é ser igreja. Terceira e última coisa, é não deixar de congregar. Não deixemos de congregar-nos, como é costume de alguns. Antes façamos admoestações, e tanto mais quanto vedes que aquele dia se aproxima. Meus irmãos, os dias são difíceis. Eu quero contar uma história para você, que você já sabe, está na Bíblia. Tendência é piorar. A gente ora, a gente profetiza, a gente não quer, mas as profecias têm que se cumprir. E se nós não estivermos unidos, se nós não estivermos juntos, nós não vamos suportar. Vai alcançar a plenitude tão sonhada de Deus que estamos declarando, profetizando para a comunidade da graça, aqueles que estiverem juntos, vivendo como um corpo. Membro fora do corpo morre. Morre. Brasa fora do braseiro vira carvão rapidinho. E depois, para pegar fogo novamente, é uma mão de obra. E tem um outro detalhe. Eu não vi ninguém até hoje que, tendo colocado a sua mão no arado, servido a Deus, amado a Deus, sido intenso no relacionamento com Deus e com os irmãos, que largou e se deu bem. Eu tenho 30 anos de vida cristã, me converti em fevereiro de 84. Melhor, 83. 84 eu estou aqui, 30 anos que eu estou aqui na comunidade. Nesses 30 anos eu não vi ninguém, preste muita atenção no que eu vou dizer para você. Eu não vi ninguém que estava com a mão no arado, que estava empolgado, que estava servindo, estava amando, estava com uma intensidade X, por conta das circunstâncias da vida, um probleminha com o irmão, um probleminha com o líder de GECEM, um probleminha aqui e acolá, uma palavra que o pastor Osmar falou, ele não gostou, que o pastor X falou, ele não gostou. Eu não vi ninguém até hoje que, tendo colocado a mão no arado, deixou o arado e se deu bem. Sabe por que eu não vi? Porque Jesus disse em Lucas 9,62, aquele que põe a mão no arado e olha para trás, não é apto para o reino de Deus. Preste muita atenção. Dá uma olhadinha nesse texto hoje, depois, com calma. Peça para o Espírito Santo, pergunta para ele, o que o senhor quer dizer com isso? Não é apto para o reino. Colocou a mão no arado, começou a servir, intenso, abandonou, foi abandonando, dando desculpas, que às vezes as desculpas vêm para nós, que somos líderes, temos responsabilidade de projetos e tal, as desculpas vêm para nós,
nós não temos nem o que falar. Não dá nem para argumentar. Mas é só observar a vida daquela pessoa. Vai começar a declinar. Porque tudo que não avança, retrocede. Se você não está amando a Deus mais do que em 2014, este ano, você está se apostatando da fé. Se você não está mais intenso, não tem um projeto de intensificar seu amor a Deus, seu serviço a Deus, você vai se apostatar da fé. E aí o que eu vejo nessas pessoas, ela começando a ter problemas onde não tinham. Começa na família. É o casamento que vai se esfriando. Porque se o amor a Deus vai se esfriando, o amor, o próximo também vai. É uma coisa óbvia. Então, meus amados, eu venho aqui hoje, na primeira ceia de fevereiro, em nome de Jesus, para fazer este alerta para você. Não deixe de congregar. Não deixe de congregar. Há um comentário que diz assim: parece que os crentes hebreus negligenciaram a comunhão com os irmãos em Cristo e a frequência na igreja. A frequência na igreja faz parte muito importante da vida de qualquer cristão. Os judeus do Velho Testamento não tiveram o privilégio de entrar no tabernáculo, mas agora todos os crentes podem entrar na casa de Deus em qualquer lugar, em qualquer hora. É um privilégio que todos nós podemos aproveitar. Um cristão que não congrega pode ser comparado a um tição tirado do fogo. O tição pode estar ardendo, porém, quando é tirado do fogo, pouco a pouco começa a esfriar. Você está esfriando ou você está esquentando? Passou um mês já de 2015. O tão esperado 2015, que a gente falou aqui no final do ano, veja a hora de acabar o ano, puxa, 2015, e chegou. De 31 de dezembro até agora, você avançou ou você retrocedeu? No amor a Deus, no amor às pessoas. Aquele que coloca a mão no arado e olha para trás, disse Jesus, ele não é apto para o reino dos céus. Congregar é um mandamento. E esse mandamento visa trazer a mim e a você proteção. Você entende isso? Quando você está junto, como acontece muitas vezes naqueles vídeos do mundo animal, né? Do reino animal. Está lá caminhando aquela manada de zebras. Às vezes eu vi um vídeo impressionante. Eram búfalos. E de repente tinha lá se você entrar no YouTube, vai ter lá, búfalos sendo atacados. Aí tinha um filhotinho de um búfalo que se distanciou da manada. Tinha um grupo de leões que estavam de olho neles, eles não perceberam. Aí aquele grupo de leões, a hora que ele se distanciou do bando, enquanto ele estava junto, os leões só na espreita, ou as leoas, né? Quando ele se distanciou, os leões vieram com uma velocidade absurda, uma meia dúzia para cima dele, ele estava perto de um rio. Pularam nele, ele caiu dentro do rio. Na hora que ele caiu dentro do rio, os leões estão tentando pegá-lo, mordê-lo, matá-lo. Vem um crocodilo disputar o mesmo filhote de búfalo com os leões. Gente, precisa ter estômago. Isso acontece no mundo animal e no mundo espiritual também. Portanto, para fechar aqui, nós orarmos. A igreja não é o prédio.
A igreja é a reunião das pessoas. A igreja está aqui. Daqui a pouquinho, nós vamos sair agora, 7 horas, vem outra igreja para cá. A igreja dos jovens. E esta igreja vai se reunir formalmente terça-feira à noite, quando nós teremos aqui a consagração ministerial para todos aqueles que têm uma função no ministério da Comunidade da Graça, qualquer que seja ela, ou para aqueles que deixaram o arado, chegaram para o Antunes, para o Tadeu, para o Gil, para o Antônio Luiz, e disseram assim, olha, eu vou dar um tempo. Sabe que eu estou trabalhando muito? Puxa, meu trabalho está me consumindo. Eu vou dar um tempo. Você está esfriando. Tem coisa que nós temos que fazer tudo junto, meus amados. É proteção para nós. E talvez alguns aqui hoje à noite, ou tarde à noite, está pensando assim, parece que o Osmar leu meus pensamentos. Eu não li não, mas o Espírito Santo conhece cada um de vocês. Cada um de nós. Então, se você, 2 coisas, tem abandonado o arado, por causa de trabalho, por causa de estudo, por causa disso, por causa daquilo, as justificativas são as maiores e as melhores, não vem ao caso. Só quero dizer para você, você está esfriando, porque é um princípio bíblico. É um princípio. Os verdadeiros atletas profissionais de futebol treinam nas férias. Vê o Zé Roberto, que o Palmeiras contratou com 40 anos aí, quando ele tirou a camisa, para botar a camisa do Palmeiras, ele fez de propósito. Porque ele tem um treinador particular, porque aquilo é importante para ele. Esses dias mostrou lá. O Neymar tem uma academia em casa, tem fisioterapia. Além do treino que o Barcelona dá, que é intenso, ele tem o dele particular. Para manter-se. E nós precisamos manter a chama acesa. Eu quero desafiar você a estar aqui terça-feira à noite, nesta consagração. Ah, pastor, eu não sou líder ainda, mas vai se tornar em 2015, em nome de Jesus. Porque liderar é influenciar, liderar é servir. Liderar não é mandar nos outros. Liderar é servir. Quantos querem servir a Deus em 2015? Fique em pé. Você achou que era para levantar a mão, né? É para ficar em pé mesmo. Todos nós nascemos para servir. Fomos regenerados em Cristo, tivemos esse acesso ilimitado, purificação, lavagem pela água pura da palavra, transformado, mente renovada, maldições quebradas, tudo isso para quê? Para servirmos. Para servirmos. Como disse a Madre Teresa de Calcutá, né? Quem não vive para servir, não serve para viver. E a verdadeira realização de um homem, de uma mulher, está quando ele começa a frutificar para Deus. Quando você começa a dar frutos para Deus, quando você cumpre a missão, e para isso você tem que estar congregando, para você estar junto. Lembrando que o escritor aos Hebreus, quando escreve isso, ele está falando da igreja corpo, não está falando da igreja prédio. É você estar junto com os irmãos. Ele não está falando de uma estrutura, ele está falando da igreja, onde a igreja está. A igreja, como eu estava dizendo, vai estar aqui terça-feira, neste prédio. A igreja vai estar nas casas, nas quarta, quinta, sexta, sábado. A igreja está reunida. Vai estar reunida e você precisa estar. Para o seu próprio bem, para você ser estimulado e para você estimular outros. Porque congregar é um mandamento. E quem não obedece mandamentos está em desobediência. E a desobediência
não gera a bênção de Deus. Não gera o favor de Deus. Em desobediência você perde a proteção de Deus. Preste atenção. Em desobediência você perde a proteção de Deus. Faça grupo de 3 agora. Vamos mandar um pouquinho mais sobre as brasas. Diga para o seu irmão do seu lado o que Deus falou com você, que providência você vai tomar a partir de hoje. Só isso. Faça assim.